Fala, hein, animais! Hoje é dia de falar de Comando das Criaturas, mas antes de começar, os lembretes de sempre: se inscreva no canal caso não seja inscrito, aperte o sininho para ser avisado de quando tem vídeo novo e deixe o seu like. Bom, chegamos ao quarto episódio, Caçando Esquilos, que já começa com a Circe derrotada e o comando voltando para a prisão de Ballyrive. E lá a gente vê um velho conhecido, o John Economos, um personagem que surgiu nos quadrinhos em 1987, na primeira edição da revista mensal do Esquadrão Suicida, e que era o diretor da prisão. A gente já tá vendo ele bastante por aí, a gente viu em O Esquadrão Suicida, viu na cena pós-crédito de Shazam Fúria dos Deuses e principalmente em Pacificador. Tanto nessas produções quanto aqui no desenho, ele tá sendo interpretado pelo Steve Eig. E falando em Pacificador, ele tá aqui se recuperando ainda dos ferimentos que ele sofreu lá na primeira temporada. Esse episódio tem grande foco no Doninha e isso é introduzido na história a partir da advogada dele, que acha que ele é inocente das acusações de ter matado várias crianças. Essa advogada é a Elizabeth Bates, interpretada aqui pela Linda Cardellini, que já é uma veterana de Marvel, né? Ela fez a Laura Barton, a esposa do Gavião Arqueiro, e também a Lontrinha Layla lá em Guardiões da Galáxia, volume 3. Essa advogada é uma personagem muito antiga e bastante obscura da DC, que nem era originalmente da DC. Ela estreou em 1940 no título Hit Comics, onde ela foi publicada por anos em histórias próprias, onde ela era chamada de Betty Gates e era uma advogada totalmente fora do quadrado, quase sendo uma vigilante. Esse gibi era da Quality Comics, que foi uma editora que depois de fechar foi comprada pela DC. O episódio não mostra a origem do Doninha, que aqui realmente continua sendo uma criatura animalesca que a gente não sabe de onde veio, mas está mantendo o padrão que eu já vi algumas pessoas reclamarem, mostrando os monstros como vítimas. Eu não concordo muito com isso, eu entendo quando a pessoa reclama de o vilão ser humanizado demais, que ele tem seus motivos, mas aqui, com uma história sobre o governo dos Estados Unidos abusando de seu poder com esses monstros, faz muito sentido, e vamos ser sinceros que esses personagens do comando da série nos quadrinhos, o único que realmente é um vilão desde o início é o Doninha, que é o extremo contrário, né? Na verdade, nos quadrinhos ele começa como um humano serial killer, não é nenhum monstro. Tem o Dr. Fósforo, que era um super vilão do Batman, mas antes de se transformar num monstro era um cara legal. Então tem uma margem aí. A Noiva, o Recruta Robô, o próprio Frankenstein eram heróis mesmo nos quadrinhos. E vamos ser sinceros, quem viu o Doninha lá em O Esquadrão Suicida deve ter tido pelo menos uma suspeita de que ele não era culpado de matar um monte de criança, sendo representado daquele jeito todo desengonçado, atrapalhado, uma criatura até patética que acho que uma pulguinha atrás da orelha você deve ter ficado. É interessante até que o Frankenstein tem essa inversão de valores aqui na série, né? Porque nos quadrinhos ele é um herói e aqui ele não chega a ser um vilão, um desgraçado, mas ele é o cara que mais fez coisa errada do que foi apresentado até o momento aqui. Mas porque ele pega muito do Frankenstein original, do livro ou dos filmes da Universal, que é aquele monstro meio infantil que acaba sendo violento demais e matando gente até sem querer. E falando em Frankenstein, aqui no episódio ele conversa com um militar que diz que serviu com o Flag num país chamado Jahanpur. Trata-se de um país fictício do Oriente Médio no universo DC, que foi introduzido nos gibis da Liga da Justiça em 2002. É um país que é uma nação viva. Realmente o local tem vida própria e costuma ser governado por uma linhagem chamada Ramakan, de pessoas com superpoderes. Capturada, a Circe é interrogada e revela que, na verdade, ela estava tentando fazer o certo, porque ela ataca o Pocolistão pensando em salvar o mundo. Para provar que ela estava ajudando, ela mostra para Amanda Waller uma visão do futuro que ela teve. E a gente vê aí a princesa Ilana conquistando o mundo e matando muita gente para isso. Na visão, ela está aliada ao Gorilla Grodd, que é um vilão tradicional do Flash, introduzido lá em 1959. Ele faz parte da população da cidade Gorila, uma cidade escondida no meio da África, onde alguns gorilas evoluíram muito além da humanidade. Eles são inteligentes, cheios de tecnologia avançada, e o Grodd ainda por cima é um telepata.
Nessa visão a gente vê o planeta diário destruído e vários heróis mortos. Eu vou falar os que eu percebi, porque tem muita gente na internet apontando alguns que eu juro que eu não vi. Mas a gente tem o Superman, o Batman, a Mulher Maravilha, a Mulher Gavião, a Supergirl, o Robin, o Gladiador Dourado, o Pacificador, o Vigilante, o Senhor Incrível e a... E a grande surpresa é que a Estelar, que é uma personagem que não está anunciada em nenhuma produção da DC, diferente dos outros. E é claro que com o Superman morto a gente tem a capa dele rasgada, tremendo na ventania, igual uma das capas da famosa morte do Superman. Para validar a visão da Circe, a Amanda Waller convoca uma estudiosa dos costumes das Amazonas, que é a Isla McPherson, que é uma personagem introduzida nos quadrinhos em 2014, como professora de História da Academia Gotham. Ela tem a voz da Stephanie Beatriz, a Rosa de Brooklyn Nine-Nine, que também fez a voz da Batwoman em Mulher Gato, a Caçada. Na prisão, a gente vê mais alguns monstros obscuros da DC. Se você perceber um cara que parece um ovo, é por causa disso mesmo, né? Ele é um próprio easter egg do episódio, porque ele é o Egg-Fu, um inimigo da Mulher Maravilha, pouquíssimo conhecido. Ele foi criado em 1965 e era um agente comunista dos chineses que atacavam os Estados Unidos. Já a criatura verde que está na mesa com ele é o Kimo, um vilão dos Homens Metálicos que surgiu em 1962. O cientista Hansen Norton criou essa criatura para despejar todos os restos tóxicos e radioativos dos seus experimentos fracassados. O problema é que depois ele decidiu testar também uma fórmula de crescimento que fez o Kimo criar consciência e se transformar num monstro gigantesco. Temos um outro gorila aqui, que a noiva tem um quebra-pau muito bom, que é o Kongorila, que era um herói nos quadrinhos. Ele surgiu em 1959 e era um aventureiro chamado Kongo Bill, que através de um anel mágico podia trocar de corpo com esse gorila dourado. Muitos anos depois, o corpo do Bill, o corpo humano dele, foi morto com a consciência do gorila no corpo dele, o que fez com que o Bill vivesse permanentemente no corpo do Kongorila, chegando até a integrar a Liga da Justiça. Já a Mulher Morcego que está do lado dele é a Nosferata, uma inimiga do Superboy que surgiu lá em 1998 e é parte dos experimentos do projeto Mohawk, que, como o nome já diz, né, inspirado na ilha do Dr. Moreau, misturava DNA humano com de animais. Um cara com um sorriso perturbador passa durante essa cena e esse é aquele que dá alguma dúvida, mas parece ser o grande tubarão branco. Surgindo em 2003, ele é o Warren White, um investidor corrupto que cometeu a maior loucura que você pode fazer em Gotham City. Em seu julgamento, ele declarou insanidade e foi enviado ao Asilo Arkham, onde foi praticamente torturado e deformado pelos outros vilões dali, virando o grande tubarão branco, depois se tornando até um dos chefes do crime da cidade. Temos também um cara com os olhos enormes, que é o Bug-Eyed Bandit, que já foi chamado no Brasil de Insecto. Ele é um vilão do átomo, criado em 1966, e era um cientista chamado Bertrand Larvan, que criou um monte de tecnologia baseada em insetos para cometer seus crimes. Com isso, fechamos esse monte de personagem obscuro desse episódio, que foi mais um bom episódio. Ficamos sim com dó do Doninha. O James Gunn sabe fazer a gente ter dó de bichinho esquisito. Lembrando que esse conteúdo e tudo que a gente produz é graças aos nossos apoiadores no Catarse. Então visite a nossa campanha, onde você pode apoiar a partir de R$10, dependendo do valor, participar de sorteios, grupo de discussão e muito mais. E também, se você não pode ajudar a gente mensalmente, faça suas compras pelo link da Amazon que está na descrição. Lembrando novamente, se inscreva no canal, deixe o seu like, aperte o sininho para ser avisado de quando tem vídeo novo e deixe aí nos comentários o que você está achando da série. Até o próximo vídeo.